pessoal, aqui quem fala é Rose, do canal Rose Melo. E vocês que vieram aqui caíram assim e estão vendo este vídeo meu, fica até o final, pessoal, para me ajudar com horas que eu estou precisando para poder um dia eu ser monetizada. Mais uma leitura da palavra, né? E eu vou ler Malaquias. O que fala Malaquias, né? É sobre o quê? Sobre o dízimo que muitas das igrejas cobram dos seus fiéis, né? Não sabendo eles que a parte da Bíblia que fala sobre o dízimo nesse Velho Testamento, nesse Malaquias 3, fala sobre uma nação que estava roubando a Deus, né? Naquela época. Malaquias 3, o versículo de 7 em diante, que diz: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Né? Então, Deus fala aqui nesse primeiro versículo que o povo daquela época se desviou dele. E pelo povo se desviar dele, ele também haveria de se desviar do povo, né? Então, desde os dias dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos, dos mandamentos que tinha naquela época que ser cumpridos. E não os guardaste, tornai-vos para mim. Ele pede para que aquele povo se torne, volte para ele. Para quê? Para que ele também possa se tornar para o povo, né? Aí ele diz, em que havemos de tornar, né? O povo pergunta para Deus, por que tem que tornar a voltar para ele, né? Aí tem no versículo 8 diz, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia, vós nos roubais e dizeis, em que te roubamos? Né? O povo pergunta, Deus diz, você me roubou. Aí o povo pergunta, em que eu te roubei? Aí Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Então o povo daquela época tinha que cumprir à risca a lei dos mandamentos que Deus tinha pedido para que Moisés propagasse esses mandamentos, que viesse surgido, né, de geração em geração até chegar no tempo de hoje, né? Aí, com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Então está no singular, toda esta nação. Era o quê? Deus estava apontando para uma exclusiva nação, porque está no singular. Então, esta nação, ou seja, a nação daquela época, que tinha que cumprir todos os mandamentos, que tinha que levar à risca toda a lei, né, que Moisés foi o responsável para espalhar por todo o mundo, inclusive chegou até hoje a gente, né? Aquela determinada nação está no singular. Então, com maldição sois amaldiçoados, por quê? Porque eles estavam amaldiçoando a eles próprios por não darem o dízimo e as ofertas, né? Então, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aí, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolhestes. Então, ele quis dizer o quê? Na época, eram 12 tribos, e uma única tribo era responsável para cuidar de quê? Do templo de Deus. Mas essas pessoas iam viver de vento? Não. O tempo que elas tinham para cuidar do templo de Deus, as outras 11 tribos tinham que se reunirem e levar, né, os seus dízimos, que era em alimento, não era em dinheiro, era em alimento, para onde? Para a casa do Senhor. Para que essas pessoas, os levitas, que ficaram responsáveis pelo templo, né, de cuidar dele, de deixar tudo perfeito,
né, viesse a ter seus alimentos. Então, aquela nação que não estava fazendo isso, ela estava se amaldiçoando a ela própria. Então, Deus pedia para que elas viessem ir de encontro a ele, para que também ele viesse abençoar, porque ele disse, se eu não abrir as janelas do céu, vai ter a colheita? Não vai. Então ele pediu a uma exclusiva nação, né? E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Qual devorador naquela época? Se é da vossa terra, o que é plantado na terra? Plantações, né? Hoje é milho, é tudo que a gente come, que compra na feira é plantado. Então o devorador era o quê? Era a lagarta, era o gafanhoto, na época isso que era o devorador. Então a pessoa fazendo por onde que Deus abençoasse, ele ia acabar com o devorador, que era os gafanhotos, as lagartas, né? Para que a pessoa viesse ser próspero. Então aquela nação que estava em débito com Deus, Deus mandou o recado para elas, se elas mudassem, ele abriria novamente as janelas do céu, né? E a vossa vida no campo não será estéril. Por quê? Porque ela vai ser próspera, ela vai dar frutos e frutos, colheitas e colheitas e mais colheitas. Por quê? Porque eles dando dízimos e as ofertas, Deus abençoaria, né? Tiraria o quê? O devorador, o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? O Deus grande e maravilhoso que criou todas as coisas, que permite que as colheitas prosperem, né? Então, continuando, né? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então, o quê? Ele falava a uma exclusiva nação, né, para que ela viesse se endireitar, viesse ir pelo caminho certo, né, que dizia quem? O Senhor dos exércitos, Deus, né, viesse fazer o correto. Para quê? Para que todas as nações vos chamassem bem-aventurada. Então, agora tem e no plural, nações, todas as nações. Quais todas as nações? As do mundo todo, inclusive as de hoje. Que visse o quê? O quanto aquela nação que procurou fazer o correto, que procurou fazer o certo, que procurou seguir os mandamentos, levando para o templo os seus dízimos e as suas ofertas em forma de mantimento para o povo que cuidava do templo. Então, elas se endireitando e fazendo o correto, a todas as nações, inclusive as de hoje, veriam o quanto ela era bem-aventurada. Aí muitas das igrejas pegam essa parte, né? Que o povo pergunta: Senhor Deus, em que a gente te roubou? Né? Aí ele fala: vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas, né? Mas sabendo eles, falando errado, interpretando de forma errada, para ter proveitos próprios, daqueles poderiam explicar certo? Sim, poderiam. Por quê? Porque todas as igrejas têm água, todas as igrejas têm energia, todas as igrejas precisam de manutenção, e eles poderiam explicar isso, falar o correto aqui. As nações de hoje estão vendo a bem-aventurança daquela nação da época, mas que hoje, no momento, as igrejas precisam ter a sua subsistência, precisa ter os seus mantimentos. Quais são os mantimentos de hoje? Né? Os mantimentos de hoje é pagar água, é pagar energia, é pagar internet, né? É pagar as pessoas que servem, né? Tipo, né? Os pastores, os missionários que vivem para enviar, né? Ter a missão de mostrar a palavra de Deus para as pessoas. Então muitos vivem na igreja
e muitos não trabalham. E quem que paga o salário deles? Quem que paga a comida deles? O povo que frequenta a igreja. Então eles não querem dizer que aquelas determinadas pessoas comem do dinheiro que as pessoas dão do dízimo, com o dinheiro das pessoas, que as pessoas dão de ofertas. Eles não querem dizer, porque se muitos falarem isso, o que é que muitos vão pensar? Ah, ele quiser que vá trabalhar para poder comer, né? Mas quando ele fala que a pessoa tem que ser fiel com Deus, que a pessoa tem que dar o tudo para Deus, aí as pessoas ficam questionando. Eita, era para eu dar aquele dinheiro de oferta e eu não dei, então eu roubei a Deus. Entendeu? É para as pessoas pensarem assim. Então, para as pessoas pensarem, eu estou com dinheiro, então primeiro eu vou dar a Deus, porque eu não quero roubar a Deus. Eu não quero que Deus não permita a minha prosperidade, porque eu fui infiel e peguei aquele dinheiro e fiz uma feira. Peguei aquele dinheiro e paguei uma água da minha casa. Peguei aquele dinheiro e comprei uma comida para minha casa. Né? Então, eles põem na mente das pessoas que se elas não derem, elas estão roubando a Deus. Né, que eles poderiam explicar o certo e poderiam dizer, mas pessoal, olha, a gente quer que vocês deem, porque a casa precisa crescer, né? A casa precisa pagar água, a energia que clareia, né? O banheiro que você dá descarga, a água que você bebe, né? A comida que eu como para poder eu pregar a palavra de Deus. Eu deixei uma vida de lado e estou seguindo só o caminho de Deus, indo de cidade em cidade para falar da palavra de Deus. Não tem como eu trabalhar, porque sempre eu estou trocando de cidade. E a igreja precisa arrecadar uma quantidade de dinheiro para que venha ser feito tudo isso. Então é por isso que a gente pede o dízimo e é por isso que a gente pede as ofertas. Mas eles não falam assim, né? Eles querem viver na lei, querem propagar a lei, quer que a lei seja cumprida, mas não guardam as 613 leis. Mas quando Cristo veio, que cumpriu a lei até a sua morte e que ele ressuscitou, já é uma nova fase. É a fase de que? Da graça, né? Da graça que se cumpriu para que viéssemos entregar diretamente a nossa vida para Cristo, né? Porque quem crê em Cristo viverá. Então eles usam essa parte para quê? Para que viesse, né, levantar a eles, né, e querer mostrar para as pessoas que elas têm que dar para que Deus venha abençoá-las. Através de quê? De dar o dízimo e as ofertas. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Valeu e fiquem todos com Deus.